porque desejamos estar mais perto do Senhor, desejamos estar mais cheios de Cristo, no sentido de que Ele possa ocupar todos os espaços das nossas vidas, que Ele possa tomar as nossas vidas em suas mãos e fazer delas instrumentos a favor da sua vontade, do seu querer, do seu propósito. Louvado seja Deus. Então, é bom estarmos aqui, reunidos diante do Senhor, para prestar culto a Ele mais uma vez. Louvado seja Deus. Então, seja bem-vindo você que deixou sua casa para estar aqui conosco nessa noite. Bem-vindos também os irmãos que estão acompanhando a nossa transmissão, o nosso sinal. Estamos com um pequeno problema no nosso sinal, mas semana que vem, se Deus quiser, já estará corrigido. Mas tomara que dê para todo mundo acompanhar e nós possamos juntos adorar a Deus e exaltar o nome do Senhor. Vamos orar, vamos colocar as nossas vidas agora diante do Senhor. Oremos. Nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, queremos te louvar, te bendizer, te engrandecer, Senhor, nessa noite. Ó Deus, esse privilégio que o Senhor nos concede a cada domingo, de podermos nos reunir na Tua presença como igreja 2 vezes, pela manhã e à noite. Que privilégio maravilhoso, Senhor, o Senhor nos tem concedido. Nós sabemos, ó Deus, que ao redor do mundo, Pai, há tantos irmãos nossos que não podem sequer se juntar com mais um para buscar a Tua presença, porque são impedidos, não têm liberdade para isso. E nós aqui, Senhor, temos desfrutado dessa liberdade, deste privilégio, dessa graça de podermos congregar, de podermos nos ajuntar como povo de Deus, ainda que com as restrições e o distanciamento necessário, todas as medidas de segurança, ó Deus, de proteção. Ainda assim, nós estamos juntos, estamos aqui, estamos na Tua presença. Ó Deus, e esta comunhão extrapola até mesmo, Senhor, o toque físico, ela vai além, Senhor, até, ó Deus, de qualquer abraço, porque ela é algo que está nos ligando a partir das nossas almas. Nós estamos ligados em Cristo, somos a igreja, o corpo do Senhor Jesus, e quando nós nos reunimos, Cristo também se faz presente em nosso meio. Louvado seja o Teu santo nome. Obrigado, Senhor, por esta bênção. E agora queremos te pedir, toma a direção do nosso culto nessa noite. Leva-nos a te adorar verdadeiramente, Senhor, em espírito e em verdade. Senhor, tira dos nossos corações qualquer outra inquietação, qualquer outra preocupação, Senhor, que não seja entregar o nosso melhor para te louvar, para te bendizer, para te engrandecer. Nós temos liberdade no Espírito, Senhor. Por isso queremos cantar louvores, queremos encher este lugar de adoração, queremos levantar a nossa voz para te glorificar, para te exaltar, para te engrandecer, Senhor, porque só Tu és digno de receber toda a glória, toda a honra, todo o louvor. Então desde já nós te pedimos, aceita o nosso culto, que ele seja um verdadeiro sacrifício de louvor, ó Deus, agradável a Ti. Nós te pedimos e engrandecemos o Teu nome mais uma vez nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Nós vamos cantar louvores ao Senhor com alegria. Acima de tudo, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem Tu és.
Só a igreja. Tu és Senhor e Rei. Tu és Senhor e Rei. Governa sobre o universo. Justo e fiel, vestido de glória, poder, coroado está, para sempre reinará. Ó Santo Deus, ó Santo Deus. Do início, acima, acima de tudo, acima de tudo está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Tu és Senhor e Rei, governas sobre o universo. Justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás, para sempre reinarás, prostrados aos teus pés, rendemos o teu santo nome, em adoração nos entregamos, a ti. Toma o teu lugar e habita entre nós, ó Santo Deus, ó Santo Deus. Prostrados aos teus pés, rendemos o teu santo nome, em adoração nos entregamos a ti. Toma o teu lugar e habita entre nós, ó Santo Deus, ó Santo Deus.
Ouçam os anjos a cantar nas campinas de Belém, nas montanhas ecoar, glória ao Rei que já nasceu. Mais uma vez, ouçam. Ouçam os anjos a cantar nas campinas de Belém, nas montanhas ecoar, glória ao Rei que já nasceu. Nas alturas, glória a Deus nas alturas. Todos devem conhecer a quem anjos dão louvor, de joelhos adorar Cristo Rei e Salvador. Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas. Toda glória a ti, Jesus. Todos devem. Todos devem com a quem anjos de joelhos, Cristo Rei e Salvador. Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas. Toda glória a ti, Jesus. Toda glória a ti, Senhor. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas.
Deus enviou seu Filho amado pra me em meu na cruz morrer por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, terei a glória do meu Jesus, que vive está, porque Ele vive, posso crer no ar, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei a glória do meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está.
cruzeste e venceste, o véu tu rompeste, Senhor. Por isso podemos crer no amanhã. Por isso cremos no amanhã, porque tu vives, porque tu vives. Posso crer no ar, porque me vi. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Oh, aleluia! Oh, Senhor, vivo estás. Receba o nosso louvor, Senhor. Amém. Glória a Deus. Os irmãos e irmãs podem se sentar. Glória ao nome do Senhor. Nós vamos meditar na palavra de Deus. É um momento, assim, mais importante para nós, no momento em que nós vamos ouvir a voz de Deus falar conosco. Então, claro que todos os momentos do culto são importantes, mas esse é um momento especial, quando nós ouvimos Deus falar conosco através da sua palavra. Então, vamos abrir a palavra do Senhor em Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1, nós vamos ler do versículo 24 até o 38. Lucas, capítulo 1, 24 a 38. Depois eu vou pedir que você mantenha a sua Bíblia aberta depois da leitura, para acompanhar a exposição do texto e a leitura que nós vamos fazendo aí à medida que exploramos essa porção da Bíblia. Então vamos lá, a partir do 24, Lucas capítulo 1 diz assim: Passados esses dias, Isabel, a mulher de Zacarias, ficou grávida, e ela não saiu de casa durante 5 meses, dizendo: Foi isto que o Senhor me fez, ao contemplar-me, para acabar com a minha vergonha diante das pessoas. No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria, e aproximando-se dela, o anjo disse: Salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então Maria disse ao anjo:
como será isto se eu nunca tive relações com homem algum? O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar de sua idade avançada, sendo este já o 6º mês de gestação para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não há nada impossível. E então Maria disse: aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Então o anjo foi embora. Oremos. Nosso Deus e Pai, graças te damos pela tua palavra, que mais uma vez temos aberta diante de nós. Te louvamos porque a tua palavra é viva, é poderosa, é eficaz, e ela traz para nós, Senhor, a luz e a direção para todas as coisas. Senhor, estamos aqui mais uma vez dependendo da direção do teu Santo Espírito, precisando que o Senhor venha nos guiar no caminho da tua palavra, pois é o teu Espírito que revela as palavras de Cristo aos nossos corações. É Ele que nos guia nessa verdade, é Ele que nos dá entendimento. Então vem, Senhor, com o teu Espírito, ó Deus, abrir o nosso entendimento, iluminar os olhos do nosso entendimento, para que a tua palavra possa ganhar, ó Deus, vida em nós, possa ganhar corpo dentro de nós. Ó Deus, produzir frutos de louvor a Ti, de adoração ao Teu nome, frutos de arrependimento, frutos também de alegria, de regozijo na Tua presença. Ah, Senhor, vem falar conosco, vem nos instruir, vem nos dirigir. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Antes de qualquer coisa, irmãos e irmãs, eu preciso chamar a sua atenção para um fato muito importante sobre o nosso texto. O Evangelho de Lucas é muito especial por diversas razões. E uma delas é o ambiente de profunda devoção no qual nós entramos, ao ler o Evangelho de Lucas, especialmente nos primeiros capítulos. E é dessa forma que ele vai preparar o caminho sobre o relato do nascimento de Jesus, nesse contexto de profunda devoção. Mateus começa o seu evangelho com a genealogia de Jesus, formando ali uma jornada genealógica, especialmente ligando Jesus a Abraão e também a Davi, mostrando que as promessas que Deus havia feito a Abraão e que ele havia confirmado em Davi, agora estavam se cumprindo em Jesus. Marcos começa com o ministério de João Batista, que é aquele que veio preparar o caminho do Senhor. Mas Lucas não, ele inicia a sua narrativa falando sobre como Deus mudou a história de um casal, operando um grande milagre. E por que Deus fez isso? É claro que esse fato não faz desse evangelho superior aos demais, mas faz do Evangelho de Lucas um texto muito especial. Afinal, cada evangelho foi escrito tendo em vista os propósitos de Deus através da vida de cada autor. Mas Lucas vai contar essa história desse casal, onde Deus operou esse grande milagre. E então Lucas nos conta sobre o sacerdote Zacarias, que estava no templo exercendo a sua função no cumprimento do seu turno. Você pode ler no verso 5, na primeira parte do verso 5 do capítulo 1, está dizendo exatamente isso. Ele era casado com uma jovem chamada Isabel, na verdade já não era tão jovem. E ambos tinham ascendência sacerdotal, Isabel era também descendente de Arão, depois você pode ver também no verso 5 do capítulo 1. E eles não tinham filhos, porque Isabel era uma mulher infértil. Além disso, os dois tinham já idade bastante avançada. E o Evangelho dá bom testemunho desse casal, diz que ambos eram justos diante de Deus e viviam também de modo irrepreensível diante do Senhor, verso 6 do capítulo 1. Então diz o texto que naquele dia, enquanto Zacarias queimava incenso no santuário do Senhor,
uma multidão de devotos orava do lado de fora, né? Você pode ver isso aí no capítulo 1, de 8 a 10. Então você vai observando que existe um ambiente impregnado de devoção, de oração, de paixão por Deus, e tudo remete ao culto e à adoração a Deus. Então Lucas vai preparando esse ambiente, e é nesse contexto que o anjo do Senhor aparece a Zacarias para lhe dizer o seguinte: não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz um filho, a quem você dará o nome de João, versículo 13 do capítulo 1. E em nossa leitura, né, agora feita em retrospectiva, nós sabemos que ao ouvir a oração de Zacarias e Isabel e lhes dar um filho, né, naquele milagre Deus estava desenvolvendo um propósito muito maior do que o milagre em si, não é? Ou seja, havia algo além do milagre. Deus queria fazer alguma coisa que estava em seus propósitos eternos e que envolvia aquele milagre, porque isso traria à luz a vida de João. E é assim que nós devemos compreender os milagres na Bíblia, irmãos. Eles não são um meio para cumprimento, não são um fim em si mesmos, mas eles são um meio para o cumprimento dos planos de Deus. Vou repetir, os milagres não são um fim em si mesmos, mas eles são um meio para cumprir os planos de Deus. Se você procurar cada relato de milagre na Bíblia, você vai ver que em cada um deles houve uma lição, alguma coisa a ser ensinada, alguma coisa a ser aprendida, né, especialmente para os discípulos, para os primeiros discípulos de Jesus. Então, é desse modo que Lucas anuncia, né, de modo miraculoso, que devia vir ao mundo aquele que iria preparar o caminho do Senhor, portanto, João Batista. E é assim que nós chegamos ao nosso texto, versículo 24, que diz que passados esses dias, né, Isabel, a mulher de Zacarias, ficou grávida. Esses dias são os dias do anúncio do anjo e o tempo do ministério de Zacarias, que voltou para sua casa. Então, passados esses dias, Isabel, a mulher de Zacarias, ficou grávida, e ela não saiu de casa durante 5 meses, dizendo: foi isto que o Senhor me fez, ao contemplar-me, para acabar com a minha vergonha diante das pessoas. Isabel viveu 2 momentos muito emblemáticos em sua vida, e a partir desses 2 momentos a sua vida ganhou um curso diferente, né? O primeiro momento foi quando ela descobriu que não podia dar à luz. E o segundo momento foi quando ela recebeu a graça de Deus e engravidou. Ela já estava habituada com a sua antiga rotina, não é? Sofrendo com a desconfiança quanto à sua piedade. Bom, se ela não dá à luz, se ela não tem o dom de ser mãe, é porque ela não deve ser uma pessoa piedosa. Era assim que os judeus a julgavam. As cobranças, o desdém das pessoas. E naquela época a infertilidade era considerada um castigo de Deus. E eu quero até fazer um parêntese aqui, que considero extremamente importante, para dizer que, lamentavelmente, ainda hoje há quem pense assim. Não é que tudo que não dá certo nas nossas vidas é um castigo de Deus. Há muitos crentes que pensam dessa forma. E se nós oramos, se nós pedimos e Deus não dá, ou se nós somos privados de algum bem, de alguma realização, de alguma coisa nas nossas vidas, das quais nós precisamos, talvez a saúde, é porque tem que ter algum pecado envolvido nisso, e um castigo de Deus também envolvido nessa situação, né? Por isso é importante que se diga que não há razão para que alguém pense assim, não é? Porque nós temos hoje a nosso favor a melhor compreensão sobre Deus e sobre a sua palavra. Nós sabemos que Ele não se relaciona conosco com base em mérito. Nós não temos mérito diante de Deus. Tudo que Deus faz em nossas vidas é pura e simplesmente porque Ele é misericordioso e porque Ele tem prazer de nos conceder a sua graça. Não é? Nós também, hoje temos muita informação sobre as várias causas naturais que podem levar, não é, uma pessoa à infertilidade do ponto de vista médico. E também nós temos hoje recursos para tratamento dessas questões. Então, ainda que em muitos casos nós dependamos de um milagre, não é?
e nós cremos que Deus pode fazer, e nós oramos e nós pedimos, porque temos plena convicção de que Deus é poderoso para isso, nós também estamos convictos de que a infertilidade não é um castigo divino, é uma condição fisiológica. E ela pode ser mudada por um milagre, às vezes por um tratamento, que será parte do processo de ação de Deus também na vida da gente, não é? Mas, fechando parênteses agora, nos dias de Isabel, esse era o senso comum. Né? Por essa razão, ela repete aqui as palavras de Raquel, esposa de Jacó, quando também teve o privilégio de ser mãe, quando viveu boa parte da sua vida infértil. Então ela diz: Deus tirou o meu vexame. Esta é a oração de uma mulher, cujo coração está alinhado aos propósitos de Deus para o ser humano. Seja esse propósito de conceder ou de não conceder aquilo que se deseja. Não é? Então, talvez isso seja a razão de ela ter ficado 5 meses em reclusão, quem sabe para poder processar todas essas mudanças em sua vida, não é? E aí que vem os versos 26 e 27, seguindo aqui a narrativa, que diz que no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria. Nós já sabemos que o 6º mês aqui não é citado como uma unidade de tempo, mas como o 6º mês da gestação de Isabel. Então, nesse momento nós temos aqui um personagem que surge novamente no texto, que é Gabriel. Esse anjo costuma aparecer na Bíblia sempre em situações de grande significado. Ele vai aparecer para Daniel lá no rio da Babilônia, e ali ele foi enviado para explicar o significado das visões que Daniel teve a respeito dos tempos do fim. Você pode conferir depois em Daniel capítulo 8, verso 15, e também capítulo 9, 21. E agora nós o vemos aqui novamente em ação, por 2 vezes no anúncio a Zacarias e agora a Maria de Nazaré. Então, Nazaré era uma cidade, na verdade, Nazaré não era uma cidade. Talvez seja melhor chamar Nazaré de uma aldeia ou de um vilarejo, né? O seu território total não excedia 30 quilômetros quadrados. Então, era um lugar tão insignificante que jamais foi mencionado no Antigo Testamento. E quando alguém diz que Jesus veio de Nazaré, a pergunta que os judeus fazem no Evangelho de João é: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então, assim é Nazaré. Insignificante, fica situada numa cadeia de montanhas no Líbano, né? E as casas eram escavadas na rocha e, em geral, possuíam apenas uma sala. Então, num lugar assim, vivia Maria com a sua família, e foi nesse contexto que ela recebeu a visita do anjo. Maria era uma virgem comprometida com José da casa de Davi, né, ou seja, da linhagem de Davi, e esse compromisso significava mais que um noivado, porque depois de assumido, ele não poderia ser desfeito. Né? No entanto, só após ter sido anunciado publicamente, isso envolvia o pagamento de um dote, é que o noivo realmente poderia tomar a sua noiva e viver maritalmente com ela. No caso de Maria, isso ainda não havia acontecido. Né? E então seguem os versos 28 a 30, quando o anjo se aproxima e diz: salve a agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Então, esta saudação de Gabriel é bastante reveladora, né? Sobre vários aspectos. Primeiro, porque ela revela que Maria estava recebendo uma grande honraria. Por isso ela é chamada de agraciada. Há uma versão bíblica que nós não utilizamos, porque não julgamos ser aquela mais adequada para a nossa perspectiva pentecostal e também protestante, mas que diz que Maria é portadora da graça. Né? E isso muda tudo. Porque coloca Maria em pé de igualdade com o próprio Deus, ou seja, aquela que pode conceder a graça. Mas não foi isso que o anjo disse a Maria. Né?
a voz aqui não é ativa, é voz passiva. Maria é agraciada, ela recebe a graça de Deus, assim como todos nós recebemos a graça. Então, fala de alguém que está recebendo a graça, e isso é confirmado na segunda parte da oração, quando o anjo diz: o Senhor está com você, ou seja, o Senhor está com você para lhe agraciar, para lhe conceder a graça. Não é? Então, irmão, ser objeto da graça de Deus, ser visitado por essa graça que só Ele pode conceder, é a maior honra que alguém pode receber. Maior honra. Mas só está pronto a reconhecer que isso é uma honra aquela pessoa cujo coração está voltado para a piedade, voltado para a devoção, voltado para a paixão por Deus. Do contrário, isso parece lugar comum, parece uma coisa à toa. Mas também, esta fala do anjo a Maria mostra que a própria Maria, não é, nesse momento, tem dificuldades para ouvir e para entender e assimilar e também para receber aquilo que está acontecendo ali. Por isso ela demonstrou estranheza ao ouvir a saudação do anjo, né, e diz que ao ouvir esta palavra ela se perturbou muito e ficou pensando sobre o significado de tudo aquilo. Então, a perturbação não foi provocada pela aparição do anjo, talvez, mas por aquilo que o anjo disse: salve agraciada. Né? Ela temeu, talvez porque se julgou indigna de receber tamanha honra da parte de Deus, e então se pôs a pensar: quem sou eu para receber tamanha atenção de Deus? E eu imagino aqui algo semelhante a Davi, não é? Quando ele disse ao Senhor, que revelou a ele que ele teria uma dinastia que duraria para sempre, que dele procederia um rei cujo reino não teria fim. Então ele diz: quem sou eu, Senhor Deus, e qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? 2 Samuel 7,18. Então, irmãos, deveria ser algo natural a todos nós que temos recebido tanta atenção de Deus, deveria ser natural para nós esse sentimento de indignidade, de recebermos de Deus tamanha atenção. Quem somos nós? Nós que vivemos aqui num planetinha minúsculo, né, no sistema solar, diante dos planetas gigantes que nos cercam. E quando Deus olha para esse planeta minúsculo, que aos olhos dele é como nada, dentro desse planeta minúsculo vivem milhões de criaturas ainda mais infinitamente minúsculas do que o próprio planeta, e Deus se digna a prestar cuidado, atenção, amor, graça a essas pessoas. Por que Deus faz isso? É porque Ele é misericordioso, essa é a única explicação, não é? Então, nós deveríamos ter essa sensação nos acompanhando o tempo todo de indignidade, essa compreensão de que o que Deus nos dá é porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso, porque Ele nos ama. Então, de qualquer modo, o que nós vemos aqui na atitude de Maria é um coração devoto, é um coração temente a Deus. Então, segue aí os versos 30 a 33, vão dizer assim: mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. E Mateus nos diz que o nome Jesus significa Salvador, porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Não é? Então, o anjo diz: este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então, Gabriel primeiro encoraja Maria, ele diz: não temas, não temas. E quando Deus revela os seus propósitos ao ser humano, o sentimento que brota é o sentimento de temor, não é? Um temor santo, um temor reverente. Não é medo do sentido mais comum da palavra, mas é um misto de surpresa e de espanto diante do que Deus está revelando. A mesma coisa foi dita a Zacarias: não temas, versículo 13 do capítulo 1. Mas quando Gabriel disse a Maria: não temas, ele não se referia ao que já havia sido dito a ela, mas o que seria dito em seguida. Né? Então, no verso 30, e seria melhor nós ficarmos com as traduções mais antigas, porque elas dizem: achaste graça
diante de Deus. Por que isso deveria provocar ainda mais temor ao coração de Maria? Porque essa sentença, irmãos, normalmente antecede um anúncio muito grandioso. Apenas como um exemplo, a Bíblia nos diz que Noé achou graça diante de Deus. E logo após o Senhor anuncia que irá destruir a criação e fazer tudo de novo a partir da família de Noé. Ou seja, um anúncio grandioso, né, que veio antecedido por essa expressão, achaste graça diante de Deus. Depois você pode conferir Gênesis capítulo 6 até o 8. Então Maria achou graça diante de Deus para um propósito específico. Ela foi escolhida para ser a mãe do Salvador. E o anjo diz, você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Mas, gente, isso não seria tudo, porque Gabriel continua dizendo outras coisas a respeito desse menino, não é? Do qual Maria há de conceber. Primeiro diz que ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Ou seja, ele será uma pessoa divina. A expressão Filho do Altíssimo demonstra que Jesus é o Filho de Deus num sentido especial. Não um filho, mas o Filho de Deus. Em segundo lugar, Jesus também, né, o texto mostra aí através da palavra do anjo, que Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. E aqui Jesus é identificado então como o Messias de Israel, e todos sabiam que ele deveria provir da linhagem de Davi. Em terceiro lugar, ele reinaria para sempre sobre a casa de Jacó, o que também confirma a promessa feita a Davi, que foi citada anteriormente, 2 Samuel 7. Jesus é o rei que viria para unificar o reino dividido de Israel de modo definitivo. E por fim, o anjo disse que o seu reino não teria fim, porque todos os que esperavam o Messias entendiam que o seu reino era limitado. Só o reino de Deus é que não teria fim. Então, nas entrelinhas, Gabriel está dizendo a Maria algo que ela não seria capaz de compreender naquele momento, ou seja, que Jesus veio para trazer um reino, mas não um reino qualquer, um reino temporal e passageiro, mas um reino espiritual e eterno. Louvado seja Deus. E é para esse reino que ele tem chamado a todo aquele que crê. Um reino espiritual. Conversando com Pilatos, Jesus diz, o meu reino não é deste mundo. Então, ele deixa claro que o reino que ele veio trazer para este mundo é um reino espiritual. Então segue os versos 34 a 37. Maria disse ao anjo, como será isto se eu nunca tive relações com homem algum? Né? Maria, como toda mulher, está preocupada com a parte prática da coisa, né? Ou seja, como é que isso vai acontecer se eu nunca tive relações com homem nenhum? E o anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo o envolverá com a sua sombra. Por isso também, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Isabel, sua parenta, Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar da sua idade avançada, sendo este já o 6º mês de gestação para aquela que diziam ser estéril, porque para Deus não há nada impossível. Amém. Então a resposta de Maria é assustadoramente singela, né? Diante de tudo que o anjo disse para ela a respeito do filho que iria nascer, a única preocupação que ela teve naquele momento, qual foi? Mas como isso vai acontecer se eu nunca tive relações com homem algum? É como se ela não tivesse tempo de processar tudo que Gabriel disse, não é? Possivelmente essa foi a causa da inquietação que ela guardou no coração desde o momento da primeira revelação, você ficará grávida. Então o anjo vai mostrando aquilo que se constituiu num dos maiores mistérios da teologia cristã, não é? O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Irmãos, isso para nós é chamado de dogma. Nós cremos porque está na Bíblia, mas não sabemos explicar. O fato é que a concepção de Jesus é um evento totalmente inédito na história da humanidade. Não se trata do nascimento de uma pessoa que nunca existiu.
mas de uma pessoa que existe desde sempre, na eternidade. E agora vai nascer no ventre de uma moça virgem. Só Jesus foi concebido assim. Não é? E só por esse fato inédito do seu nascimento, nós supomos que Deus não poderia ordenar algo comum, ordinário, trivial, não poderia ser assim. Teria que ser alguma coisa extraordinária, inexplicável, surpreendente. Não é? Se havia uma verdade que deveria ficar muito bem estabelecida aqui na encarnação de Jesus, não é? Seria o fato de que isso aconteceria por uma exclusiva ação miraculosa da parte de Deus. E quem lê a Bíblia não deveria se surpreender com isso, não é? Porque Deus já havia feito coisas extraordinárias no passado, tão extraordinárias quanto essa, mas essa realmente excedeu a todas elas. Mas é o mesmo Deus. Então não deveria pairar dúvidas, né, a respeito da possibilidade de Deus operar um milagre, assim como não deveria pairar dúvidas sobre a impossibilidade de que fosse uma ação humana a promover o nascimento de Jesus. Porque Jesus não poderia herdar o pecado de Adão. E se ele fosse gerado por José e Maria, ele também nasceria com o pecado que nós herdamos, e por isso ele não poderia ser o nosso Salvador. Mas o mistério permanece. Como entender que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, como entender que aquele para quem todas as coisas existem e subsistem, diante da qual todas as hostes celestes se curvam, se prostram e oferecem culto a ele, como entender que uma pessoa assim pode nascer no ventre de uma virgem como um bebê humano, totalmente indefeso, não é? Só Deus para fazer algo assim tão surpreendente. Como isso pode acontecer? Bom, Gabriel explica, ele diz, para Deus não há nada impossível. E é aqui, irmãos, que se dá o passo da fé. Aqui não existe lógica, não tem calculadora, não tem ciência. Hoje é normal, hoje já virou grife, né? Falar que é ciência. Qualquer coisa que você queira dizer, falar, isso é ciência. Pô, aí tudo, bom, então tudo bem, é ciência. Mas a verdade é que nem a ciência, né, pode explicar esse fato, e a ciência não quer explicar, porque a verdade é que o homem sem Deus rejeita não apenas o nascimento virginal, mas a fé cristã como um todo, porque rejeita o próprio Cristo, não é? Então agora fica uma pergunta final, diante de tudo isso, o que é que Maria vai fazer? Como ela poderia responder a essa questão? O que ela teria a dizer, né, ao anjo? Bem, a verdade é que se existe algum mérito em Maria, esse mérito é que ela deu a única resposta possível. Versículo 38 do capítulo 1. Então Maria disse, aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo o que você falou. Então o anjo foi embora. Se nós ignorarmos, irmãos, o elemento histórico bíblico nessa passagem, nós poderemos perder o seu potencial de impacto na fé. Porque há uma questão muito séria envolvida aqui. O que o anjo está dizendo a Maria poderia ter sérias implicações. Havia uma pena de morte prevista na lei para uma virgem que, nas condições de Maria, aparecesse grávida. Deuteronômio 22, 23 e 24 diz assim, ouça bem, se uma moça virgem tiver casamento contratado, ou seja, na situação em que Maria estava, e outro homem a encontrar na cidade e tiver relações com ela, vocês devem trazer ambos ao portão daquela cidade e apedrejá-los até que morram. A moça porque não gritou por socorro, estando na cidade, e o homem porque humilhou a mulher do seu próximo. Assim vocês eliminarão o mal do meio de vocês. Os judeus dos dias do nascimento de Jesus estavam prontos a cumprir esta lei na vida de qualquer mulher, de qualquer moça. Então, nesse contexto, a resposta de Maria ganha outro sentido, não é? Porque nós sabemos que a sua gravidez provocou uma grave crise com José. Mateus nos explica isso lá no capítulo 1, verso 19 em diante. Nós vemos que ele planejou deixá-la secretamente. E não fosse a intervenção do anjo, é o que ele teria feito.
Ele pensou, bom, agora ela está grávida. O que é que vão dizer? Que nós nos precipitamos, não é? Não sei o que passou pela cabeça de José. O texto de Mateus disse que ele não queria infamar Maria, mas a gente não sabe ao certo o que isso significa. Agora imagine se ele tivesse deixado Maria. E se ela agora, aparecendo grávida, não tivesse nem mesmo José para se responsabilizar e assumir aquela situação, qual seria o desfecho dessa história? Maria seria morta. E veja, irmãos, Maria não tinha o livro de Lucas como nós temos. Ela não sabia como a história ia terminar. Ela sabia apenas daquilo que o anjo estava dizendo para ela. Mas veja como ela abraçou a vontade de Deus, mesmo sabendo que isso poderia pôr a sua própria vida em risco. Portanto, a sua resposta revela uma fé e uma submissão a Deus que só podia mesmo ser obra do Espírito Santo. O mesmo Espírito que agora estava operando na vida dela, já vinha operando, estimulando a sua devoção a Deus. Isso é extraordinário. Então, irmãos, se nós não devemos acatar, nem estimular e nem aceitar a veneração a Maria, se nós não devemos aceitar que Maria seja colocada num patamar de igualdade com o pai e com o filho, e não devemos, porque a Bíblia não nos dá autorização para isso, isso seria idolatria. Por outro lado, nós também não podemos deixar de dar a Maria o devido respeito e a devida consideração que ela merece, porque essa menina mostrou uma fé tão extraordinária, não é tão especial, uma devoção a Deus tão profunda, que poderia ensinar muitos de nós o caminho dessa devoção e dessa fé. É claro que isso acontece por obra do Espírito Santo se movendo na vida dela, mas ela responde a essa obra, ela responde a esse chamado de Deus. Então, irmãos, já concluindo, o que tudo isso nos ensina? Bom, primeiro que a vinda de Cristo ao mundo precisa mexer com as pessoas que realmente amam a Deus. E nós vemos esse movimento acontecendo ao longo da narrativa que nós acabamos de ler. Todo mundo que está envolvido aqui, na vida de cada uma dessas pessoas, Deus mexeu com elas. Deus mudou a vida delas. Alguma coisa se alterou, e de modo drástico. Não é? A encarnação mexeu com Zacarias. Afinal, como nós vimos, o nascimento de João tem como finalidade principal o que? A preparação para a revelação de Jesus Cristo como Messias. Não é? E veja que João já proclamou esse fato desde o ventre, porque se você continuar na leitura, você vai ver a partir do verso 39, que Maria vai visitar a sua parenta para dar as boas novas, e quando Maria chega na casa de Isabel, João começa a pular lá no ventre de Isabel. Então isso nos mostra duas coisas. Primeiro, que João era pentecostal, e a segunda coisa, que João já estava anunciando, que aquele seu parente que estava no ventre de Maria não era qualquer pessoa, era uma pessoa especial. E é interessante isso, né? João, desde o ventre, ele já está anunciando que Jesus é uma pessoa especial. Então, a gente percebe isso nessa narrativa e vê como a vida de Zacarias foi transformada nesse sentido, né? E assim como João, Zacarias também foi sacudido, ele teve uma experiência gloriosa com o anjo do Senhor, mas depois disso ele ficou mudo durante 9 meses. Imagine ficar mudo durante 9 meses. Não é? Mas ele passou por isso, porque duvidou. E quando foi preciso dar o nome a João, ele teve que pedir uma tabuinha e escrever o nome, porque ele não podia falar. A encarnação também mexeu com Isabel, porque ela já havia se habituado em não ter, em não poder ser mãe. Ela já havia se acostumado a lidar com toda aquela situação de cobrança, de humilhação, não é? De desdém, de julgamentos. E agora ela ia precisar reprocessar a sua mente e o seu coração. Como ela ia explicar às pessoas? Talvez fosse mais difícil explicar como foi que ela engravidou
do que vinha sendo difícil explicar por que ela não engravidou durante todos esses anos. Então, o fato é que a sua vida virou de ponta cabeça, e tudo isso por causa da missão do seu filho em relação a Cristo. E talvez seja por isso que ela ficou os 5 meses em oração, tentando entender o que Deus estava fazendo na vida dela. O que dizer de José, então, irmãos? Um homem pacato, que apenas sonhava em viver ali para constituir um lar seguro e tranquilo com a jovem Maria, não é? Noivado corria bem, a carpintaria estava cheia de encomendas, ele estava com uma vida tranquila, tudo apontava para um desfecho feliz e sereno, mas de repente a terra tremeu debaixo dos pés dele e tudo ficou em desatino. E ele pensou, e agora? Eu vou embora, eu vou fugir. Olha só, ele estava pronto a deixar tudo e simplesmente ir embora. Mas o anjo do Senhor foi enviado a ele para dizer a mesma coisa que foi dito a Maria, a mesma coisa que foi dito a Zacarias, a mesma coisa que foi dito a todo mundo aqui: não temas. Né? No entanto, a encarnação não mexeu na vida de mais ninguém o quanto mexeu com Maria. Não é? Uma típica mocinha do interior, sujeita a todas as cobranças, as tarefas e os desafios da sua época, que certamente já sentiu um peso enorme, né, e o medo de se tornar esposa de José, e tudo isso acarretaria muitas responsabilidades e compromissos. Ela jamais poderia sonhar que da noite para o dia ela iria ser chamada para se tornar a mãe do Salvador. Então, irmãos, o que é que todas essas pessoas têm em comum? Todas elas amavam a Deus. Todas elas tinham uma vida de devoção, elas temiam e tremiam só de ouvir falar do Senhor. Por isso o próprio Deus as visitou para apontar o caminho, né, o caminho verdadeiro e o único caminho que poderia conduzir essas pessoas realmente à presença de Deus. Eu quero concluir, agora já a título de aplicação, falando um pouquinho sobre o que é o Natal, então. O Natal é isso, irmãos, o Natal é a encarnação de Cristo. O Natal é a encarnação de Cristo. Um tempo muito especial, que nos convida a voltarmos à devoção. Durante muitos anos, a comunidade cristã no mundo entendeu isso e procurou praticar. O Natal era uma data muito especial. Hoje a coisa é diferente. O Natal se resume em comida, bebida e presentes. Não é? Como parte de um plano muito bem arquitetado, a sociedade ocidental veio aos poucos relativizando as imagens e os símbolos que são legítimos do Natal de Jesus. A Coca-Cola fez a sua parte, né? Usou a sua projeção e influência no mundo inteiro para projetar o bom velhinho, entre aspas, como o ícone principal do Natal. Mas desde então, apenas 2 coisas não podem faltar no Natal: o referido e extremamente danoso refrigerante e o bom velhinho. Se faltar essas 2 coisas, não tem Natal. Mas Jesus não faz diferença. A questão é que o velhinho só é bom porque traz presentes. Pelo menos é essa mentira universal que nós nos acostumamos a endossar, não é? Mas muitas pessoas pensam que isso é radicalismo. Poxa, afinal de contas, nós precisamos de magia, não é? Um pouco de sonho não faz mal a ninguém. Sim, não faria mal se não fosse a parte de um plano maligno de esvaziamento de sentido do evento mais importante que o mundo já testemunhou: a encarnação de Cristo, a vinda de Cristo ao mundo. Um pregador muito conhecido, muito importante na história da igreja moderna, uma vez diante de uma grande autoridade, né, presidente de uma superpotência, acompanhando o lançamento de um foguete. Então, o presidente disse que aquele era o momento mais importante e o evento mais importante da história da humanidade. Ao que o pregador, que havia sido convidado para fazer parte daquele momento, disse: não, senhor presidente,
O evento mais importante da história da humanidade foi o nascimento, a vida, a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E o momento mais importante da humanidade foi o momento em que ele veio a este mundo para nos salvar dos nossos pecados. Então, irmãos, ainda há tempo de nós reagirmos. E eu quero fazer alguns convites a você nessa noite. Vamos voltar à devoção. Vamos voltar à fé e à submissão da vida à vontade de Deus. Não é? Você quer preservar os símbolos? Ótimo, muito bem, os símbolos são importantes. Não é? Então eu digo para você, volte aos presépios. Conte a história aos seus filhos, conte a história aos seus netos, aos seus bisnetos. Não é? De novo, ensine aos seus filhos que os presentes, se necessário for, né, ter presentes, foram comprados não pelo Papai Noel, mas pelo papai ou pela mamãe, com o esforço do trabalho. Ensine aos seus filhos que o presente custa dinheiro, custa trabalho, custa esforço, para que eles não cresçam com essa imagem distorcida de que a vida é o Natal. E de que tudo é muito fácil, basta a gente sonhar. Quando eles chegarem à idade escolar, eles vão aprender que não. Mas talvez já seja tarde demais. Então vamos voltar a contar a história para os nossos filhos, para os nossos netos, de novo. Você que é avô, que é avó, não se importe dos seus netos dizerem, mas de novo, vai contar a história. Vou contar, porque vocês precisam aprender até que ela se torne parte da vida de vocês. Então reúna a sua família ao redor da mesa no Natal. Né? Por mais simples que seja aquele momento, faça uma oração. E agradeça a Deus por ter enviado o seu Filho ao mundo para nos redimir dos nossos pecados. Ensine aos seus filhos, aos seus netos, que é isso o verdadeiro Natal. Se você não ensinar os valores cristãos aos seus filhos, aos seus netos, eu digo para você, as mídias sociais vão pôr outros valores no lugar. E o resultado certamente vai trazer dor e tristeza para você, não tenha dúvidas disso. Então eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, deixe Jesus mexer com você também. Deixe a encarnação fazer mudança na sua vida. Se alguém chegar para você e dizer, olha, eu aceitei Jesus, mas a minha vida não mudou nada, está tudo tranquilo. É possível que essa pessoa nunca tenha tido um encontro com Cristo. Porque quando Cristo realmente aparece, quando Ele surge, quando Ele se revela nas nossas vidas, tudo muda. E muda radicalmente. Então deixe que Cristo mexa com você, com a sua vida, deixe que Ele tire você da zona de conforto e permita que Ele faça da sua vida um instrumento para o serviço da sua gloriosa vontade. Porque é para isso que você existe, é para isso que nós existimos, para expressar em nossas vidas a glória de Deus, o louvor de Deus. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Nós vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor por esta oportunidade de pensar um pouco sobre o significado do Natal. O Natal, esse tempo de voltar à devoção, de voltarmos os nossos olhos para Cristo, numa perspectiva bíblica e cristã. Louvado seja Deus. Glória ao nome do Senhor. Santo Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos te bendizer pela tua palavra. Devolvemos a tua palavra a ti, porque a palavra é tua, não é nossa. Com louvor e gratidão, Senhor. Obrigado pelo que a tua palavra tem falado aos nossos corações. Mais uma vez ela tem nos desafiado, tem nos trazido notícias maravilhosas, mas também tem provocado um desafio imenso aos nossos corações. Senhor, nós precisamos voltar um pouco no caminho e ver onde ficou a nossa devoção, onde nós deixamos a nossa paixão por Ti, Senhor, que se manifestava de uma maneira muito própria nesses períodos de festividade cristã. E o que nós vemos hoje neste mundo, Senhor, é que o Natal se tornou simplesmente um evento de consumismo, um consumismo desenfreado. Pessoas se endividam
As pessoas não pensam que no início do ano, Senhor, haverá contas, haverá compromissos financeiros. E quantos fazem o que não podem para ostentar nessa época do ano a fartura, a abundância e a prosperidade. Mas depois passam o resto do ano correndo atrás das dívidas. Ah, Senhor, abre os nossos olhos, desperta o nosso coração, aguça a nossa inteligência, a inteligência que o Senhor nos deu para pensarmos como seres feitos à Tua imagem e semelhança, capazes de refletir sobre as questões da vida com fé, mas também com realismo, Senhor. Tira de nós, ó Deus, qualquer inquietação, qualquer angústia, qualquer ansiedade. Se nós não pudermos fazer uma festa de Natal com fartura, com abundância, mas que os nossos filhos, que a nossa família, que o nosso lar não deixe de celebrar o Senhor Jesus, não deixe de glorificar o seu santo nome, não deixe de adorá-lo em espírito e em verdade. Que o nosso Natal seja, ó Deus, diferente esse ano, que ele tenha um outro significado, que nós possamos vê-lo de uma outra maneira, Senhor. Com todo respeito, Senhor, que nós devemos ao trabalho de muitos profissionais que dependem de representar, Senhor, o chamado bom velhinho, até para ganhar a sua vida, para ter o seu sustento. Ó Pai, mas que nós possamos tirar esse personagem do nosso Natal, porque ele tem, ó Deus, tirado o lugar que é de Cristo, ele tem tomado o lugar que pertence ao Senhor Jesus. Muitos não esperam Cristo, mas esperam o Papai Noel. Muitos não procuram a transformação da sua vida nesse momento, não esperam ser mudados, ser transformados no seu caráter, mas esperam ganhar o presente, porque o presente também tem tomado lugar dos dons que só o Senhor pode conceder. Então, Senhor, em nome de Jesus, desperta o teu povo, desperta a tua igreja, Senhor, desperta essa geração nova de crentes que estão encantados com este mundo, ó Pai, que tem tantas luzes, ó Deus, tanta distração, tanto engano, e ao mesmo tempo, Senhor, traz uma mensagem que nem sempre é percebida, uma mensagem de desprezo aos fundamentos cristãos, aos princípios da vida cristã, ó Pai, que tornam o Natal algo com sentido, que dão sentido à celebração do Natal. Então, em nome de Jesus, leva-nos de volta no caminho, Senhor, e faz de nós, ó Deus, mensageiros de um Natal bíblico, cristão, ó Deus, e um Natal de verdade, porque não há Natal de verdade se não for bíblico, se não for cristão. Então, nós te pedimos, leva-nos de volta no caminho, ajuda-nos a transmitir essa mensagem aos nossos filhos, aos nossos netos. Ajuda-nos a voltar, Senhor, aos símbolos, verdadeiros símbolos, legítimos símbolos do Natal. E com isso criar a nossa família, os nossos filhos, as nossas gerações, ó Deus, com bons fundamentos, para que eles sejam capazes de resistir ao dia mau, porque o dia mau sempre vem. Nós te pedimos e te agradecemos, ó Deus, entregando a vida de cada um dos nossos irmãos e irmãs, aqueles que estão conosco aqui, aqueles que estão conosco em casa, que o Senhor possa trabalhar, ó Deus, a Tua palavra e aplicá-la de modo mais efetivo e eficaz do que nós somos capazes de transmitir ao coração e à mente de cada um. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, louvado seja Deus. Glória ao nome do Senhor. Bem, para o pessoal que está nos acompanhando de casa, estamos chegando ao final aqui da nossa transmissão. Queremos desejar a você um Feliz Natal, né? O nosso Natal aqui será celebrado no domingo, dia 27, portanto, depois da data oficial, entre aspas, né? Mas, para quem a gente não vai poder ver, nós está junto aqui no domingo que vem. Feliz Natal para você, que o Senhor te conceda graça,
né, a alegria de celebrar esse Natal com a sua família, que seja então para você também um Natal diferente. Deixa Jesus mexer com você, né, deixa Ele transformar a sua vida num instrumento para a glória e honra do seu santo nome. Que Deus te abençoe, fique na paz, até nos vermos novamente, receba o nosso abraço e até a próxima, se o Senhor nos permitir.